Fim do exame da ordem. Fim da prova OAB 2019. Faça parte desta história. Assista aos vídeos a seguir. Passo a palavra de imediato ao Dr. Itacir Flores, presidente do Movimento Nacional de Bacharéis em Direito. 5 minutos. Saúdo o nosso presidente da mesa, senador Paulo Paim, presidente da CDH do Senado Federal, gaúcho como eu. Saúdo o senador Gilvão Borges, que propôs o projeto de lei 186 para a extinção do exame de ordem. Queremos deixar bem registrado que nada temos contra a instituição OAB, instituição na qual temos um grande respeito pela sua posição na ditadura e pela sua posição na democracia. Mas também queremos deixar bem registrado, aqui neste momento, no Senado Federal, que não temos medo do poder da OAB. Não temos medo e vamos enfrentar este dito poder da OAB, que hoje é visto no Brasil como quarto poder. A história do nosso país sempre tem, no lúdico da sociedade, o quarto poder. Passamos, pós-ditadura, a imprensa. Passamos, pós-Constituição de 88, o Ministério Público. E agora o quarto poder está encarnado na OAB. Em todos esses momentos da nossa história do país, o poder político teve força, teve ética, teve dignidade e soube colocar nos trilhos a realidade que tem que entrar cada instituição. É assim que nós pensamos e é assim que nós vamos agir, dentro do que nós temos como propósito. Não adianta a OAB pensar e atuar como primeiro mundo, vivendo num país como o Brasil. Não adianta a OAB utilizar palavras de ordem, de catástrofe nacional, ao colocar milhões de bacharéis, segundo a OAB, 2 milhões. Nós não acreditamos. Se são 2 milhões de bacharéis, indiretamente são 10 milhões de brasileiros que estão aí ao limbo da sociedade porque precisam do trabalho do bacharel em direito para sustentar as suas famílias. O quarto poder da OAB tem que ser freado pelo poder político, antes que o poder político perca o poder para a própria OAB. Luiz Carlos Lopes Madeira, conselheiro da OAB, em artigos publicados em toda a imprensa nacional, diz no seu final: a OAB se mostra democrática da porta para fora. Conselheiro da OAB. Dentro é uma ditadura. Ela incorporou a ditadura, lutou contra a ditadura e continua a ditadura internamente. Carlos Nina, também grande jurista, escreveu 2 livros. Claro que o pessoal do OAB não vai gostar porque fazem o contraponto. Não gostam do contraponto. A OAB não gosta. 2 livros do Carlos Nina mostram a realidade brasileira da OAB. Agora, a OAB não gosta que se critique. Agora, a OAB critica todos. A OAB critica a invasão de privacidade e a divulgação dos ministros do STF. A OAB critica a investigação federal. A OAB critica acordo entre Lula e os governadores dos precatórios. A OAB critica projeto de informatização do Judiciário Paulista. A OAB critica a súmula vinculante. A OAB critica a obrigatoriedade do interrogatório dos presidentes. A OAB critica a anomalia do senador clandestino. A OAB critica e defende exame de ordem. E aí vai. E aí vai. Nesse momento não cabe questão de ordem. E aí vai. Então é assim que nós queremos mostrar para a sociedade esses 14 anos de poder da OAB. É um esquema muito grande que a sociedade tem que discutir, sim. Os cursinhos, os exames de ordem, arrecadam milhões de reais. São Paulo, são 4 milhões de reais por prova. Rio Grande do Sul, a média toda é de 1 milhão por prova. São 3 provas por ano no Rio Grande do Sul, são 3 milhões.
ou 2 milhões e pouco. São Paulo são 10, 12 milhões. Ora, minha gente, está na hora de nós discutirmos. Por que a OAB não senta na mesa para discutir? Ela mistura os dados, mistura o problema das faculdades, que é um problema da educação brasileira, com o problema do bacharel de direito, que é um problema de trabalho, que é um problema social. O artigo 1º de nossa Constituição nos dá esse direito de trabalho e nós vamos trabalhar. Não adianta deixarmos a OAB mandar no sistema das profissões de nível superior no Brasil. A OAB, com sua atitude, está privatizando a profissão de nível superior no Brasil. Já está se unindo à medicina, já quer engenharia e quer todos, porque a OAB é uma entidade privada. É uma autarquia especial, segundo a ADIM 3026. Querem privatizar a profissão de nível superior no Brasil. E com essa prova, a OAB está elitizando a profissão de advogado do Brasil. E querem para muito poucos. Daqui uns dias o pobre não terá nenhum direito nesse nosso país. Se permitir, eu havia me comprometido em dar oportunidade, pelo menos a uma pessoa da plateia, e eu gostaria que Vossa Excelência segurasse o direito do senhor Vasco Vasconcelos. Ele é um dos maiores batalhadores da causa dos bacharéis, aqui no Brasil. Já estive com ele em alguns debates na TV, e se Vossa Excelência permitir que ele fale por pelo menos 5 minutos. É um prazer. Boa tarde a todos, nobre presidente da mesa, nobre deputado pastor Marco Feliciano. É uma honra, um privilégio muito grande estar aqui presente. E eu queria, deputado Marco Feliciano, deixar aqui cristalizado o meu carinho e respeito pelo seu trabalho aqui na Comissão de Direitos Humanos. Queria saudar também o nobre deputado Jair Bolsonaro, o qual tenho também o maior respeito e admiração. Em homenagem ao nosso companheiro, o Antônio Gilberto, eu vou fazer uma síntese aqui do artigo hoje publicado em vários blogs na internet, da minha lavra como analista, escritor, jurista e representando a Ordem dos Bacharéis de Direito do Brasil na pessoa do Dr. William Jones. A greve de fome do bacharel em Direito, o advogado Antônio Gilberto, em frente ao OAB versus Fantástico da Rede Globo. Vai fazer o quê? De todos os aspectos da miséria social, nada é tão doloroso quanto o desemprego. Jane Adams. Aplausos para a Rede Globo pelo seu programa Fazer o quê? Colocando situações da população em situações constrangedoras. Mas o Fantástico não precisava montar cenas, instalar parafernálias de câmaras escondidas nos grandes centros, estúdios ambulantes para flagrar situações constrangedoras e tamanho de respeito com os direitos humanos e os cidadãos brasileiros. Até, pasmem, escravidão contemporânea. Basta dirigir aqui em frente ao OAB Nacional, na luxuosa sede do OAB, e deparar com o nosso colega que está agonizando nesse momento aqui no hospital da Câmara dos Deputados. Veja só o que está acontecendo aqui em Brasília, em frente ao OAB, onde o bacharel em Direito, advogado Antônio da Silva, num ato de coragem, de nobreza, desde o dia 5 de agosto se encontra em greve de fome, lutando, pasmem, pelo direito ao trabalho. Contra a injustiça do OAB e FGV, que usurpa vergonhosamente o papel do Estado, o MEC, para impor a sua máquina de arrecadação caça-níqueis, exame do OAB, que já existe há 16 anos, não melhorou a qualidade de ensino, mas arrecada por ano 72 milhões tosquiados do bolso e do sacrifício de milhares de bacharéis de direitos e advogados, que depois de fazer o malabarismo, pagando altas mensalidades, formado, com diploma nas mãos, impedido de exercer do livre exercício, cujo título universitário habilita, pela Leviatã OAB, que só tem olhos para os nossos bolsos. Indignado com as correções da última prova, o presidente e ex-presidente do OAB Bahia, nobre advogado Saul Quadros, disse: o ex-presidente do OAB, Saul Quadros, em seu Facebook, a fazer duras críticas à empresa que organiza atualmente o exame do OAB.
De acordo com Saul Quadros Filho, a Fundação Getúlio Vargas, FGV, comete tantos erros na confecção da prova que é preciso urgentemente cobrar da instituição mínimo de competência. Segundo ele, Saul Quadros, a ordem tem que ter um exame que não tenha abertura para falhas e consequente contestações, conforme tem ocorrido bastante nos últimos exames. Além disso, o objetivo da prova, disse ele, não deve ser reprovar os candidatos, mas sim avaliar o seu conhecimento. Portanto, o dever do Conselho Federal é cuidar da qualidade das provas, ou então aposentar esse exame, o qual considero uma excrescência. O que deve fazer é que eu não tenho, o que não deve fazer é o que tem feito atualmente. No atual momento, o Conselho Federal tem que ser solidário e não algoz com os bacharéis em Direito. Na prática, quem deveria ser reprovado seria a própria FGV. Então, senhores, o bacharel Antônio está corretíssimo, em sintonia com os ensinamentos do Papa Padre Francisco, Santo Padre Papa Francisco, quando diz: o jovem que não protesta não me agrada. Sejam revolucionários contra as injustiças sociais. Os jovens não podem acostumar com o mal. O futuro exige de nós uma visão humanista da economia, uma política que realize cada vez mais e melhor a participação das pessoas, evitando elitismo, erradicando a pobreza. Que ninguém fique privado do necessário e que todos sejam assegurados dignidade, fraternidade e solidariedade. Então, senhores, assegura a Constituição no artigo 5º, inciso 13, é livre exercício profissional atendidas às qualificações que a lei estabeleceram. Artigo 29, o parágrafo 1º do Código de Ética da OAB diz: títulos e qualificações profissionais são os relativos aos diplomas certificados por instituições de ensino superiores reconhecidas. Então, títulos e qualificações profissionais são aqueles emitidos por instituições de ensino superior reconhecida. Então, rogo aos senhores membros do OAB, pare de olhar só para o nosso bolso. Vamos humanizar a instituição que no passado prestou relevante serviço ao país e hoje se limita apenas aos nossos bolsos. Que ao ver dessas crescências, poderia ser convocados os maiores juristas nas mais variadas áreas, direito civil, constitucional, tributário, cujo o objetivo seria enriquecer o conhecimento desses jovens e jamais toler, jamais impedir que o cidadão com o diploma universitário da mão seja impedido cujo título universitário habilita. Para finalizar, presidente, recentemente o desembargador Lécio Rezende afirmou, ex-presidente do Tribunal de Justiça do DF, exame de ordem é uma exigência descabida, restringe o direito de livre exercício que o título universitário habilita. Dias depois, o que fez o OAB? Isentor desses exames, os bacharéis em Direito oriundos da magistratura, bacharéis em Direito oriundos do Ministério Público, bacharéis em Direito oriundos de Portugal. E com essas tremendas aberrações e discriminações, essa excrescência é constitucional? Onde está o princípio da igualdade? Muito obrigado. Eu sou o Vasco Vasconcelos. Quero agradecer ao Dr. Vasco Vasconcelos, pedir permissão aos debatedores, presidente Marco Feliciano Jair Bolsonaro, que se manifeste também um dos debatedores que saiu para atender o seu companheiro, Dr. Reinaldo Arantes, presidente da Organização dos Acadêmicos e Bacharéis do Brasil. Pediria ao doutor Reinaldo que faça adiantado da hora e o início da ordem do dia, que pudesse, por gentileza, ser o mais conciso possível. Fim do exame da ordem. Fim da prova OAB 2019. Faça parte desta história. Conheça nosso site www.fimdoexamedeordem.com.br. Estamos no Facebook, o link está abaixo no vídeo. Nos siga no Instagram, segue link.